Negros e pardos, que são os mulatos e os mestiços, representam 54% da população brasileira. Porém, dos 10% mais pobres do país, eles representam 78%. Mas, quando a gente fala dos 1% mais ricos, negros e pardos compõem apenas 17,8% dessa população. A renda média dos negros no Brasil é de R$ 1.570, a dos brancos, R$ 2.814. A taxa de homicídio. Um negro no Brasil tem 8 vezes mais chance de ser assassinado do que uma pessoa branca. Nas eleições de 2018, os 1.626 deputados estaduais, federais e senadores que foram eleitos, apenas 65 deles são negros, ou seja, menos de 4%. Dos 81 senadores, apenas 3 são negros. Entre os governadores, nenhum é negro. Membros do STF, também nenhum é negro. Dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014, apenas 10% são de pessoas negras. São com esses dados que Laurentino Gomes começa o volume 1 do livro Escravidão. A gente vai ver essa resenha aqui e você acompanhe comigo. Bem, obviamente que a gente não pode deixar de lado o autor desse livro, que é o Laurentino Gomes. Então vamos falar um pouquinho dele. Laurentino Gomes, ele nasceu em Maringá, no Paraná, e já ganhou 6 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e fez pós-graduação na USP. Das obras que ele escreveu, ele já escreveu O Caminho do Peregrino, em coautoria com Osmar Ludovico da Silva. Mas, na verdade, ele ficou famoso pela sua trilogia sobre a história do Brasil, que foi o livro 1808, 1822 e 1889, sendo que o livro 1808, ele ganhou ali o prêmio de melhor ensaio, que foi indicado pela Academia Brasileira de Letras. Atualmente, Laurentino Gomes ele ocupa a cadeira 18 da Academia Paranaense de Letras. Essa é a primeira parte do vídeo, que nós estamos tratando aqui do livro Escravidão. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, tá certo? Porque o livro é muito bom, ele é muito cheio de detalhes. Eu gostaria de, obviamente que a gente tenta condensar, pegar as melhores partes, mas são tantas melhores partes, uma pesquisa tão profunda e tão boa. Pois bem, dentro desse contexto, eu gostaria de destacar para a gente aqui uma frase muito interessante que destaca mesmo essa profundidade, essa questão que foi a escravidão e de quanto a gente tem uma herança disso aí. Olha só, essa frase foi do sociólogo Orlando Patterson, que ele é um historiador jamaicano que é também professor em Harvard. Ele afirmou o seguinte: não há uma única região do planeta em que, em algum momento, não tenha abrigado a instituição da escravidão. Provavelmente não existe hoje nenhum grupo de pessoas cujos ancestrais nunca tenham sido, em algum momento, escravos ou donos de escravos. Então veja o quanto a questão da escravidão ela realmente foi uma marca muito forte na humanidade aí. Olha, a escravidão, quando a gente fala da escravidão, aqui para nós brasileiros, a gente tenta lembrar logo de quê? Associa, primeiramente, negros, porque para nós aqui a nossa realidade é porque a gente escravizou negros aqui durante a nossa história, no passado não tão distante assim. Porém, contudo, a gente sabe muito bem também que a escravidão é uma prática que ela existe há muito tempo, desde os tempos antigos. Os egípcios, por exemplo, A teoria mais aceita sobre a construção das pirâmides, tirando aquela que foram os ETs que fizeram, obviamente, a teoria mais aceita é que foram construídas pelos escravos. Na Grécia Antiga, Aristóteles tinha escravos, o famoso filósofo Aristóteles tinha escravos.
A gente vai ver também na dinastia Ming, lá na China, né? O rei pegava e castrava, né? Ou cortava o pênis ou os testículos dos seus escravos para ficar ali no seu, tomando conta do palácio. A gente vai ver também que nomes importantes, né, que até hoje a gente estuda, como o filósofo iluminista John Locke, que ele era um dos sócios da Royal African Company, ou seja, companhia de escravos africana, que ela servia exclusivamente para poder traficar escravos. Então veja que curiosidade aí, né? O John Locke, né, que é o expoente da liberdade, do pensamento da liberdade ali iluminista, ele vai trazer essa particularidade, ou seja, a escravidão ela realmente fazia parte da vida de muitas pessoas até um passado recente. Um prefeito romano chamado Pedânio Secundus. Pedânio Secundus ele foi assassinado pelo seu escravo. A lei romana dizia o seguinte: olha, quando um escravo assassina o seu dono, então todos os outros escravos daquele dono ali, eles vão ser mortos, assim como aquele assassino. Mas só que tem uma questão, né? O Pedânio Secundus, prefeito de Roma, que foi assassinado pelo seu escravo, ele tinha outros 400 escravos. Então a família do prefeito se viu num dilema, né? A própria justiça romana, ela se viu num dilema. Afinal de contas, e agora? A gente realmente vai fazer valer a lei, matar os 400 escravos, como diz a lei, né? Ou vai perdoar? Afinal de contas, a lei só que matou o Pedânio Secundus foi apenas um escravo, e os outros eram tudo propriedade dele, valia dinheiro, né? Então poderia deixar para lá. Então houve um grande debate jurídico e acabou se decidindo o quê? Pela morte de todos os 400 escravos de Pedânio Secundus. Foram crucificados e colocados ali na estrada para servir de exemplo para quem passasse por ali. E como a gente está falando de Roma, como deixar de tratar também do grande Espartacus, ou Espartacus, como alguns gostam de falar, né? Tem até uma minissérie da Netflix tratando, né, sobre a vida de Espartacus, que era um gladiador, um escravo gladiador, né? Inclusive tem um filme Gladiador também, mas não trata de Espartacus, né? Esse filme Gladiador, esse Espartacus que era gladiador, né? Lembrando que lá na Roma Antiga, muitos poderiam ser escravos e fazer diversas funções. Então, tinha escravo que era secretário, escravo que era professor, e escravo que era gladiador também. Muito bem, então Espartacus fez uma grande rebelião, uniu ali mais ou menos 80 mil outros escravos, e aquela rebelião acabou sendo sufocada e todos foram mortos, não todos, mas uma grande maioria, uma grande parte, melhor dizendo, ela foi morta e foi colocada também em cruzes durante toda a estrada ali, para quem pudesse passar, observasse e visse que realmente a lei romana é cruel com os escravos. Olha só. Alguns se perguntam qual a origem da palavra escravo, né? A palavra escravo vem de eslavos, né? Que significa escravo, né? Que vem da região dos Balcãs. Aquela região dos Balcãs, ali no sudeste da Europa, eles forneciam escravos para todo o leste europeu, para aquela região ao redor do mar Mediterrâneo, né? E é dali que surge o nome eslavos, que hoje chamamos de escravos. E olha que curioso, né? Porque aquela região fornecia escravos até o ano de 1800, mais ou menos, e os escravos não tinham nada de pele escura, não. Eles eram brancos, de olhos azuis, e ainda assim escravos, ou eslavos, como era chamado. Mas vamos deixar um pouquinho para lá os Balcãs. Vamos vir um pouquinho para a América do Sul, por exemplo. Quando esses negros africanos chegavam aqui, eles recebiam nomes diferentes. E esses nomes, eles variavam muito. Lá na Colômbia, por exemplo, eles fizeram tipo um censo, para ter uma ideia de como eram os nomes daqueles escravos africanos. Dentro desse censo, vou ler aqui para vocês, olha só, 40% deles tinham só o primeiro nome. Ou seja, eles eram chamados de José, João, Francisco, por aí vai. Os outros 30% tinham crioulo no sobrenome. Então, Antônio Crioulo, Manuel Crioulo. E o restante, a outra terça parte, eles tinham o nome dos seus locais de origem. Por exemplo, Manuel Nagô, José Congo, Joaquim Angola. Ou seja, sempre do seu local de origem.
Apesar do Brasil não ter feito nenhuma estimativa desse tipo, nenhum censo, mas acredita-se que a lógica de batismo aqui era a mesma da Colômbia, assim como todos os países que são vizinhos aqui do nosso Brasil, né? E o deserto do Saara, hein? O deserto do Saara, como nós bem sabemos, os maiores do mundo, ali no deserto do Saara nós podemos observar que ele não é apenas uma divisão geográfica. O deserto do Saara também se via como uma divisão cultural dos negros africanos. Então, quem morava ao norte do deserto do Saara, né, eram principalmente aqueles da etnia berbere, mouros e cartagineses. E quem morava ao sul do deserto do Saara, nós tínhamos ali dois principais troncos etnolinguísticos, que eram os bantus e os sudaneses. Em relação aos sudaneses, a maioria dos escravos que chegavam na Bahia, eles eram sudaneses, né? Então altos, esguios e de religião muçulmana principalmente. Já os bantus, eles eram mais curvilíneos, né? E a religião deles não era muçulmana, a religião deles era afro mesmo, e eram trazidos principalmente para a região de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Mas quando se falava na África é muito curioso, porque existia naquela época um preconceito que até hoje existe também em relação àquele continente. Os europeus não chamavam de Congo, Angola, não. Eles diziam assim, as Etiópias, as Guinés, ou então a região da Negrolândia, para se referir ao continente africano, né? Apesar de todo esse preconceito, a África teve um reino que foi o reino mais rico do seu período, que foi o reino de Mali. O reino de Mali, inclusive, o rei daquele país ali, ele pegou e tentou atravessar o oceano com ali aproximadamente 200 navios, que afundaram quase todos os navios, ele voltou, tentou de novo, e é uma história bem curiosa ali. Muitos se perguntam, né, falar em histórias curiosas, né, muitos se perguntam como é que era escravizado, né, como se dava a escravidão ali. O branco ia, o homem branco europeu entrava no continente, chegava lá e escravizava. Como é que era aquilo ali, né? Muito bem. Logo de cara a gente vai antecipando para vocês que não era uma prática muito comum do branco europeu, português, inglês ou espanhol, ele adentrar no continente africano, porque ele tinha muito receio de doenças e de guerras com as tribos que ali moravam, né? Então eles mandavam para lá o quê? Mandavam alguns capangas. Mas antes de falar nisso, desses capangas, que eram chamados de pombeiros, por sinal, né? Capanga é uma expressão atual, contemporânea, né? Como a pessoa se tornava escrava? A primeira opção era um processo judicial. Se você fosse condenado ali, naquele processo judicial, por feitiçaria, ou por adultério, ou por roubo, né? Então você poderia ser condenado à escravidão. Existia uma segunda opção também, que era chamada peonagem. Olha que nome diferente, né? Peonagem. A peonagem aqui era quando a pessoa voluntariamente dizia, olha, eu quero ser seu escravo. Isso por quê? Em troca de comida ou de um abrigo para poder morar. A terceira opção era o pai ou a mãe, numa situação de penúria, de falta de comida, ela vendia seu filho como escravo ali também. E também tinha a outra forma de se tornar escravo, que eram as disputas políticas. Então o chefe de uma tribo, ele lutava com o chefe de outra tribo e vencia aquela disputa ali, automaticamente aquele chefe perdedor, ele poderia se tornar um escravo. Então existiam essas várias formas aí, né, de você acabar sendo um cativo de outro povo. E olha só, gente, essa questão da escravidão, ela realmente afetou profundamente o continente europeu, principalmente na sua demografia. No ano de 1600, o continente africano ele tinha aproximadamente 30% da população que existia aqui na América, né? Quando foi no ano de 1900, essa população deles reduziu bastante. Eles passaram a ter apenas 10% da população que tinha nas Américas. Então você observe, de 1600 para 1900, houve uma redução drástica, né? Porque pela lógica deveria aumentar a população, né? Mas reduziu. Por quê? Porque muitos negros africanos eram retirados do seu país, do seu continente, para vir para cá, para as Américas.
Apesar disso aí, talvez em 200 anos, aqueles africanos ali, eles consigam, né, recuperar o seu aumento demográfico, porque muitas tribos, muitos locais lá na África, eles têm a prática da poligamia. Então o homem casa com várias mulheres, tem muitos filhos, e esse crescimento pode se dar outra vez. Porém, a gente sabe que é muito difícil, é uma coisa de mais de 200 anos praticamente aí. Olha só o caso de Angola, gente. O caso de Angola, eu falei para vocês que os europeus não tinham a prática de adentrar no continente para poder capturar, né, aqueles cativos ali. Né? Mas com Angola era diferente. Os europeus e os espanhóis tinham a coragem de entrar ali, de guerrear, de capturar mesmo. Tanto é que Angola e Brasil, eles têm uma ligação muito forte, né? Apesar, para você ter uma ideia, né? Aqui dos escravos africanos que vieram para cá, 70% deles vieram de Angola, né? Então 70% equivale a 4.900.000 escravos que vieram de Angola. Mas por que, né, essa questão de Angola ser tão fácil e vir logo para o Brasil, né? Porque os ventos que traziam, melhor dizendo, aqueles barcos lá de Angola para o Brasil, eles eram muito, mas muito rápidos. Esses ventos, eles eram mais rápidos do que os ventos, por exemplo, que levavam os barcos de Salvador para São Luís do Maranhão. Então veja que curiosidade, ventos intercontinentais eram mais rápidos do que ventos dentro de um próprio continente. Na época, o padre Antônio Vieira chegou até a afirmar que esses ventos velozes que traziam esses barcos eram uma coisa de Deus, né? Era um fruto de um desejo divino para que os negros chegassem aqui e fossem catequizados. Era o pensamento da época, né? Agora sim, voltando lá, aquele processo de captura que eu falei para vocês, não é? Dentro desse processo de captura, a gente viu aqui que o europeu raramente se adentrava no continente para poder pegar aqueles negros, né, e escravizá-los, né? Então eles tinham aqueles traficantes de escravos, que eram os chamados pombeiros ou sertanejos, né? Então esses pombeiros ou sertanejos chegavam até aquela tribo, até aquela localidade. Muitos desses pombeiros também eram escravos, né, dos brancos europeus que ficavam no litoral só esperando ali, né? Então muitos desses pombeiros iam lá, pegavam aqueles negros em uma daquelas circunstâncias que eu falei, né, condenado por escravidão em sentença judicial, peonagem, por ali vai, e levavam esses negros para o litoral. Ou então eles iam para as feiras. Essas feiras de escravos eram chamadas de pumbos ou quitandas. Então eles pegavam aqueles negros, prendiam eles em correntes, nos braços, nas pernas, e levavam o rio, principalmente percorrendo os rios, para chegar até o litoral. Toda aquela corrente, né, aquela fila de negros africanos escravizados, que iam percorrendo aquele continente ali, eles tinham um nome, recebiam o nome de libambo. Esses libambos, geralmente, apenas 50% chegavam no litoral. O outro restante morria no caminho, porque realmente o trajeto era muito difícil. Então, minha gente, quando aquele negro escravizado ele chegava lá no litoral, automaticamente ele tinha que passar ali por um calabouço, vamos dizer assim, não é? Uma estrutura, uma muralha, que até hoje existem essas muralhas lá em várias localidades do continente africano, em que tinha uma porta estreita chamada de Porta do Não Retorno. Até o autor do livro, Escravidão, ele vai pegar e vai dizer que era a última imagem, né, a última vista que ele tinha ali da sua terra natal. Olha o nome, Porta do Não Retorno, ou seja, dali você não voltava mais, né? Estima-se que existam hoje no continente africano aproximadamente 188 portas do não retorno. Para quem gosta, está gostando, está apreciando esse tema, eu indicaria você até a seguir, né, o Laurentino Gomes no Instagram dele, que ele tem alguns pequenos vídeos de 1 minuto, em que ele visitou algumas portas do não retorno, né?
apesar de não ser uma das melhores imagens para se ver, porque foi um episódio triste da história da humanidade, mas é muito interessante também. Quando passava pela porta do não retorno, aí ia para os navios, ou então ficava ali no litoral mesmo, tipo no cercado, né, alto, né, um cercado onde se colocava animais também, e davam banho neles de água do mar, né, e eles comiam junto com os animais, aqueles escravos, até serem levados para os navios. E era o momento mais crítico que existia. Né? Mais crítico para quem? Mais crítico para aquele que escravizava, né? Porque o escravo ele poderia fugir naquele momento de entrar no navio ali. Era o momento mais fácil dele. Entrando no navio, nós íamos ter ali os chamados tumbeiros, porque morria tanta gente no trajeto daquele navio, da África para cá, que era chamado de tumbeiro, ou seja, uma catatumba flutuante. Lá nesse navio tinha toda a hierarquia, viu? E essa hierarquia eu vou dizer aqui agora para vocês. Olha só, tinha primeiramente o capitão, aí depois vinha o primeiro e segundo imediatos, um médico cirurgião, carpinteiro, contramestre, que era responsável por os equipamentos do navio. A gente vai ver também o artilheiro, ou também chamado de armeiro, que cuidava das armas, e o tanoeiro, que fabricava e consertava barris e pipas. Além de um padre, obviamente, pelo menos um padre. Você deve estar se perguntando, um padre, mas para quê? Recordemos nós que esses padres, melhor dizendo, que esses que escravizavam, eles eram cristãos, portugueses, espanhóis. Então eles levavam um padre para poder batizar os escravos e dar um outro nome a eles e catequizá-los também durante a viagem. Minha gente, por enquanto nós vamos ficando por aqui. Essa é a primeira parte apenas de 3 da resenha que estamos fazendo desse livro aqui, ó, Escravidão, de Laurentino Gomes, volume 1. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Curta, se inscreva, ative o sino e espalhe para o mundo todo. Grande beijo.